Olá, bem-vindo ao nosso canal. Professora Renata Peluso aqui falando de dicas de estudo para você estudar do jeito certo. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho extremamente interessante, que é como ser um autodidata. Aí você fala, Renata, eu não quero ser autodidata, eu prefiro pagar alguém para me ensinar um curso. Só que aí é que a gente se engana, porque na verdade, segundo muitos estudiosos, o momento do aprendizado é quando a gente estuda sozinho. Então, de certa forma, todo mundo é autodidata. Por quê? O contato com o professor, o autodidata não é aquela pessoa assim que do nada ela aprende sozinha, ela olha assim para o livro e absorve tudo. Não. O autodidata é uma pessoa que ela tem muita iniciativa para pesquisar, para correr atrás daquilo que ela quer aprender. E essa iniciativa vai ser a característica fundamental que faz o autodidata procurar pelos materiais que ele precisa, seja um professor, seja um curso, uma aula, um livro, enfim, ele está disposto a procurar pelo conhecimento que ele quer e também se responsabilizar pelo próprio aprendizado. Então, ele tem essas duas características muito fortes. Eu procuro as coisas, eu tenho iniciativa para procurar, pesquisar, sou curioso em cima dos assuntos e eu me responsabilizo pelo aprendizado. Ou seja, eu não fico culpando o professor. É muito comum a gente falar, não, eu não aprendi tal coisa, mas porque o professor tal também era muito ruim, ele não tinha didática. Gente, todo mundo tem professor ruim na vida. É impossível a gente ter todos os professores legais. São seres humanos, né? Não tem como todos os professores que batem na nossa vida serem perfeitos. E aí, a gente vai ficar sem aprender? A gente vai ficar sem saber? Então, qual é a ideia do autodidata? Ele pode assistir um curso, comprar um curso online, fazer uma faculdade, mas ele não se prende na questão do professor, que a responsabilidade é daquele professor de fazer eu entender, de explicar de um jeito que eu gosto, de ser legal, fazer malabarismos. Não. Ele fala que esse contato agora ele vai ser aprofundado através das minhas pesquisas. E aí ele começa o processo de se tornar um autodidata. Se você for pensar bem, dentro do processo de aprendizado que a gente teve, quando a gente estava no colégio e tudo, não era assim? Você vai, assiste a sua aula. Aí, sei lá, no colégio era 50 minutos, e depois na faculdade 2 horas, enfim. A gente tem o contato, aquela aula ali com o professor. Mas a gente aprendeu tudo com aquele professor? Aquele primeiro contato é o suficiente para dizer que eu aprendi alguma coisa de fato? Não é, não é. É só um primeiro contato. Então, não é o suficiente eu ficar lá, assim, como um vaso, né, um copo vazio, dizendo, professor, encha-me com sua sabedoria. Não funciona assim. O que o professor faz é expor, colocar, exemplificar, colocar ali da melhor forma possível. E aí, a partir desse primeiro contato, você vai correr atrás do aprofundamento. Você vai correr atrás de outros materiais, você vai ver outras opiniões, vai procurar sites, artigos. Então, nesse processo de pesquisa é que a gente vai realmente aprofundando no conteúdo. Se você quer ser um autodidata, você também não pode estudar para tirar nota, né, gente? Que não tem nada a ver. Tirar nota é uma coisa, aprender de verdade é outra coisa totalmente distinta. E o autodidata está mais interessado em realmente absorver aquele conhecimento e não em tirar nota. É o que vai definir a profundidade, vai ser o interesse dele por aquele tema, né? Até que ponto ele quer dominar aquele assunto, que ele precisa aprofundar naquele assunto. E não simplesmente estudar para tirar uma nota, estudar um pouquinho ali do jeito que o professor quer, ok? Alguns cuidados que os autodidatas precisam ter hoje em dia. Um deles é saber fazer o que eu chamo de mineração do conteúdo, saber minerar o conteúdo. Então, imagina que eu estou lá numa aula, sei lá, de história, de biologia, de química, e aí o professor me dá um conceito, ou alguém conversa comigo, olha, tal assunto do cosmos é muito interessante, e aí eu, beleza, começo a pesquisar. O que acontece? Tem dois problemas aqui, a fonte e a quantidade. Gente, a internet é infinita. Você vai pesquisar e você vai encontrar materiais infinitos. Você tem que saber que
a mineração de conteúdo, ela não é só você ter muitas bibliografias, referências, sites, artigos. Você tem que imaginar que depois você tem que ler isso tudo. Você tem que ler, e ler de forma correta, ativa, fazer um estudo bacana em cima daquele material. Então, você precisa ir minerando o conteúdo de acordo com a qualidade dele, ou seja, fontes confiáveis, seja porque é uma instituição renomada, conhecida, uma pessoa muito conhecida ali pelo mercado, que a crítica ali da área dela coloca como uma pessoa que realmente conhece do assunto, fontes sempre com nome. Gente, nunca estude material em cima de um site que ninguém assina, que se der algum problema, você não sabe a quem recorrer. Toda informação tem que ter o responsável por aquela informação. Informação na internet que não tem autor, né? Fuja porque é um problema grande. Então você tem que ter essas referências de qualidade, para não sair buscando em qualquer lugar e pegar a informação errada que tem aos montes na internet. Então você vê a qualidade e agora a quantidade. Você vai começar a estudar um assunto, então você vai pegar primeiro os assuntos iniciais. Você não precisa fazer uma pesquisa assim de 100 itens, né? Para depois você ir vendo. Você vai pegar o básico, vai estudar, vai se aprofundar naquele início. A partir daquilo você vai ter mais ideia, mais discernimento para escolher os próximos materiais, percebe? Uma pesquisa, ela é feita uma vez, você estuda, aprofunda, depois você vai atrás de mais material, estuda, pesquisa, aprofunda, e assim você vai aumentando o seu conhecimento dentro daquela área e tendo discernimento para escolher melhor os conteúdos. Ah, Renata, mas eu não sei nem por onde começar. Sabe o que eu indico? Pergunta para alguém. Pergunta, a melhor forma de você ter material bem indicado é perguntar para alguém que sabe do assunto. E aí a gente tem, às vezes, a facilidade de ter contato com os experts, né? Ou então professores, pessoas que você sabe que gostam desse assunto. Pede para elas indicações. Um amigo seu que é arquiteto pode te ajudar em materiais sobre, sei lá, história das catedrais. Tem muitas coisas que as pessoas conhecem e podem ajudar a gente. O ser humano continua sendo uma excelente fonte de informação, ok? Então, tá perdidão, pergunta para alguém que sabe por onde você vai começar. E aí, à medida que você inicia o estudo, você vai desenvolvendo um critério próprio para as próximas etapas. E o que é o mais legal de ser autodidata? Porque que eu aconselho você a desenvolver essa autonomia, né, de pesquisar e de se responsabilizar pelo seu próprio estudo. Porque isso te dá uma liberdade grande para desenvolver as suas próprias opiniões e a sua visão de mundo. Eu acho que o que a gente mais ganha nesse ponto é ter uma base, um conhecimento que me permite ver o mundo da minha forma, estruturar as minhas ideias e não ir só pela cabeça dos outros. Muitas vezes a gente recebe um conhecimento de uma fonte, uma única pessoa, monta a nossa opinião, nossa visão de mundo em cima disso e depois descobre que se comparasse 2 ou 3 autores, a gente teria uma visão muito mais ampla, muito mais autêntica. Então, meu conselho, responsabilize-se pelo seu aprendizado, não coloque a culpa nos outros, sim, e não aceite não entender um assunto. Se você precisa ou quer entender determinado assunto, não desista. Não, sabe, se recusa. Vai uma vez, vai duas, pergunta, outro livro, por quê? Essa persistência, ela é fundamental para que você consiga vencer esses obstáculos e se tornar um verdadeiro autodidata. Então, iniciativa, curiosidade, pesquisa, responsabilidade pela própria formação para você ter as suas próprias opiniões sobre os assuntos, ok? E como todo mundo é autodidata em algum momento, eu espero que você faça boas pesquisas e consiga aproveitar todo esse material, toda essa informação que está aí à disposição para a gente, ok? Vejo vocês na nossa próxima aula.